gravar aqui. Bom dia, bom dia. Entrando um pessoal aí ainda, né? Mas estávamos falando sobre, na aula anterior, sobre propriedades da matéria, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então tá aqui, né? A última coisa que nós falamos foi justamente isso aqui, ó. Eu falei sobre o estado sólido, né? Que é estados de agregação da matéria, que são caracterizados por apresentar forma e volume definido. É o estado líquido, que apresenta forma variável, mas volume definido, né? E o estado gasoso, que é caracterizado por ausência de forma e volume definido, né? Eu falei para vocês também que as principais diferenças entre os estados físicos devem ser a quantidade de energia potencial, né? Que o estado sólido é o estado, né, de menor energia potencial, visto que as moléculas estão bem mais próximas, e o estado gasoso é o estado de maior energia potencial, visto, né, que as moléculas estão mais afastadas. Então, um estado energético, em termos de potencial, você pode usar essa ideia para determinar se é maior ou menor. Ou seja, moléculas mais próximas, menor energia potencial. Moléculas mais distantes, maior energia potencial. Você pode imaginar o exemplo de uma mola, né? Quando você pega uma mola e estica ela, está afastando as pontas dela. Você está aumentando a energia potencial. Tudo bem? Você afastou, se aproximou de volta, ela volta para menor energia potencial. Bom, até aqui a gente viu na aula passada, né, pessoal? Agora, as mudanças de fase, que é algo bem comunzão também na nossa vida, né? Boa parte de vocês já viram sobre isso, né? Mas é bom a gente estar aqui para relembrar mesmo, né? Os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a nomenclatura de cada um, né? Quando você sai do sólido e vai para o estado líquido, nós chamamos isso de fusão, né? Quando você sai do líquido e vai para o gasoso, nós chamamos isso de vaporização, ok? Quando você sai do sólido e vai direto para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação. Do gasoso para o líquido pode ser condensação ou liquefação, né? Qual a diferença entre os dois? A condensação é quando um vapor se torna líquido e a liquefação é quando um gás se torna líquido, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, gasoso para o líquido, né? Condensação, quem condensa são vapores, né? Vapores condensam-se em líquido. Liquefação são gases. Então, gases, né, se liquefaz. Vou repetir para você. Vapor condensa quando vira líquido, né? Enquanto que gás liquefaz quando vira líquido. Professor, então existe uma diferença entre gás e vapor? Sim, né? São dois estados diferentes, ok? Solidificação, quando você sai do estado líquido e vai para o estado sólido, tá? E quando você sai do estado gasoso e vai para o estado sólido direto, sem passar pelo líquido, nós chamamos isso de ressublimação e às vezes também até de sublimação inversa, ok? Para você passar, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, o estado sólido é um estado bem organizado, né? Para você passar do estado sólido para o estado líquido, você tem que fazer o quê? Dá uma olhadinha na diferença dos três estados, né? No estado líquido, as moléculas vibram mais, elas têm mobilidade, né? No estado sólido, você vê que as moléculas só ficam vibrando. Elas não têm mobilidade, elas não saem de um lugar e vai para o outro, não, né? No estado líquido, além delas se vibrarem, né? Ela sai de um estado e sai de um lugar e vai para o outro. No estado gasoso, elas estão em constante movimento, ok? Elas vibram, elas transladam, elas rotacionam, então elas estão em constante movimento no estado gasoso.
Para você passar, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, você pode aumentar a temperatura ou reduzir a pressão, né? Se você pega um sólido e aumenta a temperatura, ele vai para o estado líquido. Se você pega um sólido, diminui a pressão atmosférica sobre ele, ele também vai para o estado líquido, né? A mesma coisa, né, para vaporizar. Quando você pega um líquido, né, e aquece ele, aumenta a temperatura dele, consequentemente, né, ele vai para o estado gasoso. Se você pegar um líquido e reduzir a pressão atmosférica sobre ele, ele também vai para o estado gasoso, ok? Agora, para voltar, agora é o seguinte, ó, se você pega uma substância no estado gasoso, se você reduz a temperatura ou aumenta a pressão, ele vai para o estado líquido se ele estiver no estado de vapor, tá? No estado de vapor, ele condensa se eu reduzir a temperatura ou, presta atenção na palavra, ou se eu aumentar a pressão. Tudo bem? Agora, quando ele está no estado de gás, para ele se liquefazer, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Tudo bem? Então, qual a diferença de um estado gasoso, do estado de gás para um estado de vapor? O estado de vapor, ele se condensa, ou seja, ele passa para o estado líquido. Se eu fizer uma das duas, eu posso diminuir a temperatura, que o vapor vira líquido, ou eu posso aumentar a pressão, que o vapor vira líquido. Agora, quando ele está no estado de gás, eu tenho que fazer os dois, tá? Eu tenho que reduzir a temperatura e aumentar a pressão. Aí sim ele se liquefaz. Tudo bem? E para você fazer um líquido virar sólido, né? Você tem que ou reduzir a temperatura ou aumentar a pressão. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até agora? Dúvidas? Entendeu o que eu disse? Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui. Parece que tem. Sem dúvidas, tranquilo, beleza. Agora é o seguinte, quando, né, o processo ocorre com aumento de temperatura, é porque ganhou calor. Se ganhou calor, o processo é endotérmico, quer dizer que a fusão é endotérmica, né? A vaporização é endotérmica. Agora, quando ocorre com redução de temperatura, é porque está perdendo calor. Se está perdendo calor, quer dizer que o processo é exotérmico, tá? Assim como a condensação ou a liquefação é exotérmica, a solidificação também é exotérmica. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Ou diretamente do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação, são processos endotérmicos que ocorrem com ganho, tá, de energia térmica, ok? Quando vai do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, ocorre com redução de temperatura. Nós chamamos isso de processo exotérmicos, ok? 3 maneiras de vaporizar. A vaporização, ela pode ocorrer de 3 formas diferentes, né? Lembra que vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, né? Ela pode ocorrer de uma forma rápida, um processo muito rápido, nós chamamos isso de ebulição, ok? Quando você coloca esse líquido sobre uma fonte de calor, né? E essa fonte vai transmitindo calor para ele até ele entrar em ebulição, ou seja, ele passar do líquido para o gasoso através de um processo rápido, né? É sobre aquecimento. Quer dizer que você vai mudando a temperatura, mudando, 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 chega um momento em que começa a ferver, ebulir. O segundo processo é chamado de calefação. O que é a calefação? Já é um processo muito rápido, né, que ocorre com parte do líquido que entra em contato com uma superfície muito quente, né, uma superfície superaquecida, né? No canto aqui esquerdo aqui, né, eu tenho um exemplo aqui de uma chapa bem quente e onde você joga gotas, né, uma parte de água aqui, ó, e ela sofre calefação, que é um processo muito rápido.
E por último, terceiro, né, que é a evaporação. A evaporação é um processo que, pessoal, lento, tá? Natural, ok? E espontâneo. E que ocorre com as moléculas, né, de maior energia cinética do meu sistema, tá? Então, a evaporação é um processo, não precisa de aquecimento a evaporação, né? Por exemplo, a água, se você perguntar assim, qual que é a temperatura que a água evapora? Ela evapora a 0, a 10, a 50, a 80, a 30. Ela evapora em qualquer temperatura entre 0 e 100, a água evapora. Tudo bem, pessoal? Como que ocorre a evaporação, né? A evaporação, como eu já disse para vocês, ela ocorre com moléculas que apresentam maior energia cinética. Então vamos pensar o seguinte: quando você tem um sistema, você tem uma distribuição de energia cinética nesse sistema. Vamos imaginar as moléculas de água. Vamos imaginar que eu tenho moléculas de água num determinado sistema. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só conectar aqui, pessoal, que eu esqueci de conectar. Só um instante. Imagine a seguinte ideia. Olha só, quando você tem um determinado sistema, você tem moléculas que são muito rápidas, né? Você tem moléculas que estão movimentando dentro do seu sistema com velocidade alta. Então, você tem moléculas que são rápidas, ok? Você tem moléculas que têm uma velocidade, né, média, e você tem moléculas que são lentas. Moléculas que são lentas. Ok? Essas moléculas que são rápidas, elas têm alta energia cinética. Em geral, a quantidade que tem nela é pequena. Essas moléculas que são médias, né? Elas têm uma energia cinética média. Então, elas são a maioria do meu sistema, são essas moléculas aqui, ó. Ok? E você tem uma pequena quantidade de moléculas que são lentas. Onde que elas estão representadas nesse gráfico aqui, ó? Só que é o seguinte, moléculas que estão rápidas, elas podem colidir com a molécula lenta e a lenta ficar rápida e a rápida ficar lenta. Então, dentro do sistema, essas moléculas estão trocando energia cinética ali o tempo todo, ok? Então, moléculas que são médias, ao colidirem, podem ficar rápidas. Moléculas que são médias, ao colidirem, podem ficar lentas, ok? Então, imagina o seguinte, no momento da colisão é como se fosse uma bola de sinuca, né? Imagina a bola de sinuca, uma bola parada e outra em movimento. Quando a bola em movimento colide com a bola parada, a parada adquire movimento e a em movimento vai reduzindo, né, o seu movimento até parar. Isso quer dizer que nos momentos de colisões, né, há troca de energia cinética. Nesse gráfico aqui, ó, é um gráfico de distribuição, ó, partículas com determinada energia cinética, ou seja, isso aqui é número de partículas. Aqui, ó, esse canto aqui, ó, é onde estão as moléculas de energia cinética baixa, tá? Aqui são onde estão as moléculas de energia cinética baixa. Nesse canto aqui, ó, é o canto onde estão as moléculas com energia cinética alta, ok? Isso aqui, ó, o meiozão aqui é onde estão a maioria das moléculas, que são as moléculas de energia cinética média. Vamos supor que nesse ponto aqui, ó, eu tenho a energia cinética de escape. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer molécula que tiver energia igual ou superior à energia de escape, se ela chegar na superfície do líquido, ela escapa. Tudo bem? Se ela chegar na superfície... todas as moléculas que têm energia cinética alta, professor, elas vão evaporar? Não. Somente aquelas que chegar na superfície do líquido, aquela que entrar na interface entre o líquido e o gasoso. Tudo bem? Agora imagine, isso aqui, ó, é uma temperatura T1, aqui eu tenho a energia cinética média do meu sistema, né? Ó, energia cinética alta, energia cinética baixa, energia cinética média, é o que está no meio, tudo bem? Agora, se eu aumentar a temperatura para uma temperatura T2,
a energia cinética média, ela aumenta também. Mas em compensação, pessoal, olha o que acontece com as moléculas que tinham energia cinética, né? As moléculas que tinham energia cinética baixa. Olha o grupo delas aqui, ó. Ó, as moléculas que tinham energia cinética baixa, elas diminuem, ó. Aí você fala, uai, professor, por que quando você aumenta a temperatura, as que têm energia cinética baixa diminui? Porque algumas delas vão para o lado das médias. Ou seja, né, diminui as de energia cinética baixa, mas em compensação aumenta as médias. E as médias, alguma que estava aqui nas médias, pessoal, ó, passa para alta. Olha aqui, ó, viu que aumentou aqui, ó? Essa área aqui que aumentou agora, ó. Essa área aqui, ó, são as moléculas que tinham energia cinética média, que veio para as que têm energia cinética alta. Então, você faz uma outra distribuição. As de energia cinética baixa diminui, né? Enquanto que as de energia cinética alta aumenta. Consequentemente, eu vou ter mais moléculas com energia, né, igual ou superior à energia de escape. Consequentemente, vai evaporar mais. Assim que a gente consegue explicar a evaporação. É por isso que quanto maior a temperatura, mais rápido a evaporação acontece. Por quê? Porque mais moléculas com energia cinética igual ou maior de escape nós teremos. É lógico, né, pessoal, que quando se você colocar, por exemplo, água num recipiente assim, ó, imagina que você tem água, 1 litro de água num recipiente assim, e você tiver 1 litro de água num recipiente assim, ó, e eu perguntar para você qual que vai evaporar mais rápido, né? É claro que você vai dizer que nesse recipiente de baixo. Porque no recipiente de baixo, mesmo sabendo assim, ó, se aqui eu tenho água na temperatura T1 e aqui eu tenho água na temperatura T1 também, quer dizer que a fração de moléculas com energia cinética alta aqui é a mesma aqui. Porém, como a superfície aqui, ó, é maior, eu vou ter a probabilidade de moléculas com energia cinética maior ou de escape chegar com maior facilidade na superfície. Consequentemente, vai evaporar mais rápido. Então, né, quer dizer que a evaporação, ela depende da temperatura e depende também da superfície de contato com o ar, né? Porque se tiver uma superfície de contato maior com o ar, eu vou ter a probabilidade maior de moléculas de energia cinética alta atingir essa interface e evaporar, ok? Não é à toa, então, pessoal, que se você pegar uma camisa, né, uma camiseta, você pega uma camiseta e molha ela, ok? Se você deixar ela toda embolada, ela vai demorar mais para secar. Mas se você estender ela, colocar ela no varal, ela vai secar mais rápido. Qual a razão disso? Você está aumentando a superfície de contato com o ar. Consequentemente, mais moléculas de energia cinética alta atingem a interface e escapa-se do líquido. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Perguntas até agora? De boa? Beleza. Então, vamos lá. Calor e temperatura, né? Temperatura vai ser o quê? Isso aí vocês já sabem, vocês aprendem lá na física também, né? Temperatura é uma medida da energia cinética média, né? Ou seja, a medida da energia associada ao que? Ao movimento das partículas. Isso quer dizer o seguinte, temperatura, pessoal, quanto maior a temperatura, maior é a energia cinética média das moléculas. Tudo bem? Por exemplo, né? Ó, quanto mais lento, menor a temperatura. Quanto mais rápido, né, menor a temperatura. Então, se as moléculas estão movimentando muito rápido, né, você vai ter uma maior temperatura. Se elas estiverem movimentando bem lentamente, você vai ter uma menor temperatura. Por exemplo, né, eu não sei se vocês sabem, mas imagine a seguinte ideia. Imagine que eu falo para você assim, olha, eu quero que você pega essa... Imagine que isso aqui fosse uma chave de fenda, por exemplo. Aí eu falo assim, olha, eu queria que você fosse lá na, numa mecânica qualquer aí, né?
e numa retífica qualquer aí, e afiasse a ponta dessa chave de fenda para mim aqui lá no esmeril. Aí você vai lá, quando você coloca essa ponta disso aqui ó, no esmeril, sai faísca para tudo quanto é lado, né? Fica saindo faíscas, né? Que são pedaços de metal incandescente. A temperatura de cada faísca daquela é em torno de 2.000 a 3.000 graus Celsius. Aí você fala para mim assim, professor, mas a pessoa que faz isso, as faíscas batem no corpo dele e elas não queimam o corpo dele. Como que faíscas tão quentes, com temperaturas tão altas, né, não queima uma pessoa, né? Aí que vem uma coisa importante para a gente entender a diferença de temperatura e calor, né? A temperatura independe do que, pessoal? Da massa. A temperatura independe da massa. Então, falar assim, professor, você pegaria numa coisa, em algum material que estaria com a temperatura de 5.000 graus Celsius? Depende. Se fosse uma massa muito pequena ia transferir pouco calor para mim, né? Porque temperatura independe da massa, calor não. Agora, olha só, calor é a energia transferida de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura, ou seja, energia térmica em trânsito. Agora sim, essa sim depende da massa, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um corpo em altíssima temperatura, mas com a massa muito pequena, ele vai transferir pouco calor. Agora, um corpo em alta temperatura, mas com a massa grande, aí ele já vai transferir muito calor. Entendeu a diferença? Então, a temperatura, ela mede a energia cinética média do sistema, mas ela não me diz quanto de energia tem lá dentro ou quanto de energia ela vai transferir. Agora, o calor, sim, o calor é energia. Entendeu a diferença? Por exemplo, se falassem para você, olha, se eu pegar, por exemplo, supondo, isso é exercício de vestibular, acontece às vezes isso, Enem, né? Se você tivesse, vamos supor que você tivesse um irmãozinho, né? E a sua mãe, né? Seu pai, alguém colocasse você para cuidar dele e falasse para você o seguinte: olha, prepara um leite lá para ele, coloca na mamadeira e dá para o seu irmãozinho. Um exemplo hipotético. Aí você vai lá, esquenta o leite lá no micro-ondas e você percebe que você esquentou muito, né? Se você esquentou muito o leite, vamos supor que você tem que resfriar, né? Você vai ter que resfriar esse leite para poder dar para o seu irmãozinho. E não pode ficar esperando o dia todo. Você tem duas opções. Vamos supor que seja uma questão de vestibular. A primeira opção, você pega água da torneira, coloca numa vasilha e mergulha a mamadeira lá dentro com leite quente. Segunda opção, você pega essa mamadeira e coloca dentro da geladeira, de preferência dentro do congelador. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: onde que esse leite vai resfriar mais rápido? Mergulhado numa vasilha com água ou dentro do congelador? O que vocês acham? Alguém pode me dizer? Alguém tem uma ideia? Na vasilha, Maria, você está certa. Por quê? Bom, né? Alguns responderam aqui, né? Na água. Beleza, obrigado pela participação de vocês, tá? Por que na água, pessoal? Porque a condutividade térmica, né? Ou seja, o calor, que é uma energia térmica em trânsito, ele depende da massa. Então, um recipiente de uma vasilha com água vai ter muito mais massa do que o ar presente dentro do freezer, dentro do congelador, dentro da geladeira inteira. Por quê? Por que que o ar é um mau condutor de calor, pessoal? Porque ele é pouco denso, tem pouca massa, entendeu? E o calor depende da massa. Ou seja, o calor é uma colisão que vai ocorrendo de uma molécula para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Ou seja, né? A energia térmica em trânsito, ela depende da massa. Então, por exemplo, por isso quando fala assim, ó, o ar é mau condutor de calor? Sim. Por que que o ar é mau condutor de calor? Porque tem pouca massa. Entendeu a ideia? Ok? Quanto mais massa, quanto mais átomos perto, quanto mais elétrons, né, livres, mais condutor de calor ele vai ser. Por exemplo, quando fala assim, ó, metais, por que que metais são bons condutores de calor?
né? Porque tem muitos elétrons livres, podem vibrar com uma facilidade muito grande, colidir átomo com átomo, né? Colidir elétron com elétron, consequentemente, você tem uma transmissão de calor mais rápida, ok? Bom, nós temos duas propriedades importantes, né, relacionadas a mudanças de fase, que é o que a gente estava estudando agora, que é a entalpia, né? A entalpia, ela pode ser definida o seguinte: a entalpia, quando medida a pressão constante, ela pode ser definida como a quantidade de energia que pode ser transformada em calor, numa transformação química ou física. No caso, a gente estava falando sobre os processos físicos, né? Mudança de estado. Então, quando você fornece calor para uma substância derreter, ou quando você fornece calor para uma substância ebulir, né? Esse calor, ao entrar no sistema, ele é transformado numa energia chamada de entalpia. Ok? Então, o que é a entalpia? Entalpia é a energia que pode ser transformada em calor ou vice-versa, tanto em processos físicos como processos químicos. Por exemplo, quando o gelo, né, derrete, né, formando a água líquida, né, você fornece calor e esse calor é transformado em entalpia, né? Ou seja, ó, água sólida virou água líquida e eu chamo essa entalpia, né? Nós representamos entalpia pela letra H, né? Essa entalpia, né, no caso da fusão aqui, é 94 calorias por grama. Quer dizer que se eu quiser derreter 1 grama de gelo, eu tenho que fornecer 94 calorias na forma de calor, e quando o gelo pegar isso, ele vai transformar em entalpia, né? Essa entalpia é uma energia que vai ser distribuída dentro do sistema na forma de energia potencial, ou seja, de forma que as moléculas vão se afastar mais uma da outra a ponto de ir para o estado líquido, né? De forma que, né, algumas ligações, né, por exemplo, o gelo, né, tanto o gelo como a água líquida interagem por ligação de hidrogênio. Quando você sai do sólido e vai para o estado líquido, né, essas ligações, algumas são rompidas e as outras são enfraquecidas. Em torno de 10% das ligações são rompidas e o restante elas enfraquecem. Por isso que a água se torna um fluido, né? Ela está num sistema rígido, organizado, cristalino, e agora ela vai para um fluido. Por quê? Porque enfraquece as forças intermoleculares. Tudo bem, pessoal? Então, cada 1 grama de gelo que derreteu, sua entalpia aumentou em 94 calorias ao receber, né, energia na forma de calor. Agora, vamos imaginar... só uma questão aqui, ó. Para vocês terem uma noção, quando você derrete o gelo, a entalpia de fusão é 94 calorias por grama. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Eu não tenho dado aqui no agora. Deixa eu só ver qual que é a entalpia de vaporização da água. Só um instantinho. 540. Aqui, ó. Se eu tivesse passando a água, presta atenção nisso aqui, ó. Se eu tivesse passando a água do estado, ó, a água do estado líquido para o estado gasoso, tá? O estado de vapor. A entalpia agora seria de 540 calorias por grama. Por quê? Essa é uma pergunta interessante para vocês, tá? Por que que se eu pego 1 grama de água no estado sólido para passar por líquido é só 94? Mas esse mesmo 1 grama, quando eu passo do líquido para o vapor, é 540. Pessoal, 540 dividido por 94, por exemplo, ó, 540 dividido por 94, né, dá 540 dividido por 94 dá 5,7, quase 6 vezes. Por que a entalpia de vaporização é quase 6 vezes maior do que a entalpia de fusão? O que vocês acham? Alguém tem uma resposta para mim também? Porque a pergunta é, por que a entalpia, por que vaporizar
gasta muito mais energia do que derreter? Hã? Participação, tem alguma ideia? A temperatura para vaporizar é muito mais alta? Mas lembra que a temperatura não depende de massa, né? Então, na realidade, o que a gente tem que pensar não é só isso. Obrigado pela participação, porque necessita de mais energia cinética. É isso. Mas agora vamos pensar o seguinte: o que eu quero que vocês pensem? Como que eu quero que você raciocine? E se caísse algo disso no vestibular, como que você ia responder e pensar, tá? Quando você passa do sólido para o líquido, há rompimento de algumas interações e enfraquecimento das demais. Quando você passa do líquido para o gasoso, faz é romper tudo. Não enfraquece, faz é romper. Entendeu a ideia? Do sólido para o líquido, rompe uns 10% das interações, das ligações de hidrogênio, ok? E os 90% restante enfraquece. Quando você passa do líquido para o gasoso, você rompe todas as ligações intermoleculares. Você rompe, você quebra as ligações intermoleculares, você quebra todas as ligações de hidrogênio. Por isso que você gasta muito mais calor, né? Você gasta muito mais energia para vaporizar um material do que para derreter. Por quê? Porque para vaporizar, você tem que romper todas as interações intermoleculares, enquanto que para derreter, você rompe algumas e enfraquece as demais. Tá claro isso? Tranquilo? Uma outra propriedade importante, né? Uma outra propriedade importante é a entropia, né? O que vem a ser a entropia, pessoal? A entropia seria uma quantidade de energia que está associada à desordem de um sistema. Ou seja, essa desordem, lógico que é uma energia. Lembra que entropia é uma energia associada a uma desordem e ela está associada ao fato de que da energia está acumulada ou da energia está espalhada, né? Então, quando você tem, por exemplo, o gelo, novamente aqui, e você passa para água líquida, né, há um aumento de entropia. Por que há um aumento de entropia? Porque se as moléculas estavam mais próximas e agora elas se afastam, quer dizer que a energia distribuiu mais, a energia está mais distribuída. Então, aumentou a desordem, tudo bem? Aumentou a desordem. Então, a entropia é uma quantidade de energia que está associada ao quê? A desordem. E, professor, mas assim, qual que é a parte mais importante disso? A parte mais importante disso, pessoal, é porque é o seguinte, a entalpia, ela não determina a espontaneidade de um sistema, tá? Mas a entropia sim, ok? Se eu falar para você assim, olha, se eu pegar água líquida, se eu pego água líquida a 10 graus Celsius e vou resfriando ela, pensa assim, ó, eu vou pegar água líquida a 10 graus Celsius, ok? Então ela está líquida e eu vou resfriando ela, ok? Bom, para resfriar eu tenho que retirar calor, né? Aí eu chego ela em 0 graus Celsius, tudo bem? Ela continua líquida, beleza? Se eu continuar retirando o calor dela, ela vai para o estado sólido. Mas se eu não continuar retirando o calor, se eu não mexer com ela, ela vai ficar líquida ali o tempo todo. Tranquilo? Agora imagina o inverso. Imagina que eu tenho agora água a menos 10 graus Celsius. Ela está no estado que? Sólido. Ok? Deixa eu colocar em outro lugar aqui para dar uma ideia melhor. Aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Ó. Eu tenho água a menos 10 graus Celsius. Ok? Ela está no estado sólido. Aí eu vou aquecendo essa água, aquecendo, 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 até ela chegar em zero. Chegou em zero, ela continua sólida, beleza? Mas se eu não mexer com ela, ela passa para o estado líquido sozinha. Por que ela passa para o estado líquido sozinha, pessoal? Porque a tendência espontânea é sempre aumentar a desordem. E o estado líquido é mais desorganizado do que o estado sólido. Isso quer dizer que, né, a espontaneidade dos processos
ocorre sempre para o caos, sempre para o aumento da desordem, sempre para o aumento de entropia. É por isso que gelo derrete sozinho. Gelo derrete sozinho porque ocorre com o aumento de entropia. É por isso que a água evapora sozinha. Por quê? Porque ocorre com o aumento de entropia. Tudo bem, pessoal? Então, a entropia, lógico que isso aqui é uma matéria que a gente estuda com maior detalhes dentro da termodinâmica, tá? Dentro da termodinâmica. Beleza? Alotropia. O que é alotropia? Alotropia é quando você tem duas ou mais substâncias simples formadas, né, por átomos do mesmo elemento químico, né, que podem formar tanto arranjos estruturais diferentes, né, e isso, consequentemente, eu vou ter propriedades diferentes, né. Quais são as espécies químicas mais importantes para a gente, né? As espécies químicas alótropas mais importantes é o oxigênio, tá? O oxigênio, por exemplo, ele forma duas variedades alotrópicas, o ozônio e o gás oxigênio, tá? O ozônio tem fórmula O3, enquanto que o ozônio tem fórmula O2. A diferença entre eles, a gente chama disso de atomicidade, tá? E o alótropo mais estável, no caso, vai ser o O2. Professor, como que eu sei qual que é o mais estável? Basta você olhar para a natureza. O que tiver mais na natureza é o mais estável. Então, se você pensar entre o oxigênio e o ozônio, né? O oxigênio é muito mais abundante, então é mais estável. Professor, o que quer dizer mais estável? Quer dizer que a entalpia de formação dessa substância é menor, ok? Por exemplo, o oxigênio tem uma entalpia de formação maior do que o ozônio, tem uma entalpia de formação maior do que o próprio oxigênio. Tudo bem? Outro, carbono, né? O carbono tem uma variedade muito grande, porém a natureza me dá duas, que é o diamante e o grafite, né? É lógico que no carbono você tem o grafeno, né? Você tem nanoespuma, nanotubo de carbono, você tem os Beckenbaus, né? Que são aquelas esferas, né? Que tem estruturas hexagonais e pentagonais, mas naturalmente só existe dois, que é o diamante e o grafite. Tudo bem? A diferença entre eles é a estrutura cristalina, sendo o grafite o mais estável, ok? Aí nós temos agora o fósforo, que tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo, né, não existe na forma elementar. Todos os dois são produzidos sinteticamente. Não existe na natureza nenhum dos dois, nem o fósforo branco, nem o fósforo vermelho. Tudo bem? Todos os dois são produzidos sinteticamente a partir de rocha fosfática, a partir do fosfato. Tudo bem? Então, porém, o fósforo, a diferença entre eles é a atomicidade e o fósforo vermelho é mais estável, tá? O fósforo branco, ele é bastante instável, a ponto de, em contato com o ar, ele já pega fogo, tudo bem? Por último, o enxofre, né? Você tem um enxofre na natureza na forma rômbica. Porém, esse enxofre, quando aquecido, ele vai para a forma monoclínica, ok? Então, a diferença entre eles é a estrutura cristalina, sendo que o rômbico é o mais estável. Se você pegar o rômbico e aquecer ele a torno de 95 graus Celsius, mais ou menos, ele se transforma no monoclínico, que é o menos estável. Tudo bem, pessoal? Beleza? Duvidinhas? Nossa aula está encerrando agora, o Zoom acaba sempre em 40 minutos, tá? Para dar tempo de despedir de vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, a aula acaba muito rápido, né? Dá pouco tempo da gente falar. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Ok? Tchau, tchau.